meu nome é Jaqueline Pereira e esta aula é para o estágio 4 em Geografia e o tema intitulado é sobre migração. Nesta aula, sobre o tema migração, abordarei os tipos de migrações, levando em consideração o tempo de duração e a direção dos deslocamentos. Isso requer a definição e a compreensão das migrações quanto ao seu perfil, podendo ser definitivas, circulares ou temporárias, quando pensamos os deslocamentos em sentido temporal e externa ou interna, quando verificamos de onde as pessoas saem e para onde elas vão. Podemos considerar, ao perceber que essas duas variáveis, tempo e espaço, estão interrelacionadas e se apresentam como guias para as discussões sobre as migrações, sejam elas realizadas na esfera local, regional, nacional ou internacional. Você vai estudar as migrações internacionais, que têm características diferentes e ocorrentes de acordo com o contexto histórico. Dessa maneira, vamos entender cada período e como esse processo ocorre. O conceito do termo migração corresponde à mobilidade espacial da população. Migrar é trocar de país, de estado, região ou até de domicílio. Esse processo ocorre desde o início da história da humanidade. O ato de migrar faz do indivíduo um emigrante ou imigrante. Ou seja, migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. O homem que migra o faz por alguma razão e por muitas vezes a sobrevivência de um determinado grupo social que depende de seu deslocamento pelo espaço, como por exemplo durante a pré-história, quando os primeiros seres humanos migraram em busca de alimentos. A movimentação de entrada, que seria a emigração, ou saída e migração de um indivíduo ou grupo de indivíduos em busca de melhores condições de vida. Essa movimentação pode ser entre países diferentes ou dentro de um mesmo país. Assim, podendo ser divididos em emigração e imigração. O conceito de emigração é a pessoa que deixa, ou seja, ela sai de um lugar de origem com destino a outro. O imigrante é um indivíduo que chega, ou seja, entra em um determinado lugar para nele viver. Assim, os fluxos migratórios podem ser desencadeados por diversos fatores, dentre os quais são os que impulsionam as migrações. Podem ser os que foram citados na aula anterior, sobre os econômicos, políticos, culturais e ambientais naturais. Existem variáveis, as 3 variáveis, que podem classificar os tipos de migrações: o espaço de deslocamento, o tempo de permanência do migrante e como se deu a forma de migração. Desde sempre, os fluxos migratórios ocorrem na história da humanidade por meio do movimento de indivíduos,
dentro ou fora do país de origem. Esses movimentos trazem diversas consequências para o espaço geográfico, modificando assim toda a sua configuração. Podemos dizer que atualmente a globalização tem aumentado e influenciado o número de migrações que ocorrem pelo mundo. As migrações está vinculada ao tempo de duração em que ocorrem os deslocamentos e outra relacionado à direção para onde as populações se deslocam, ou seja, os espaços envolvidos nesse processo. Enquanto o tempo de duração são definidas por definitivas, circulares e temporárias. As definitivas dizem respeito àquelas que o imigrante se estabelece de forma permanente, ou seja, fixa no local de destino. Por exemplo, os imigrantes italianos, japoneses e alemães que se fixaram na região sul do Brasil e os imigrantes nordestinos que se deslocaram para outras regiões do país e nelas se estabeleceram definitivamente. As circulares são aquelas em que o imigrante é atraído pelos avanços tecnológicos presentes em determinadas áreas. O seu enraizamento pode ocorrer de forma definitiva. E no caso, esse imigrante pode retornar à sua terra natal ou procurar um terceiro lugar de destino para morar. Esse tipo de deslocamento ocorre entre grupos de pessoas que têm uma qualificação profissional mais elevada, daí a mobilidade ser mais flexível no espaço geográfico. E as temporárias, esse tipo de migração, ao contrário das migrações definitivas, pressupõe a estadia do imigrante apenas por certo tempo no local de destino, ou seja, elas podem ser diárias, quando envolvem deslocamentos de trabalhadores para outros lugares, visando a realização do exercício profissional. Nessa mobilidade, geralmente, o trabalhador que pode sair de casa pela manhã pode retornar à noite. Também podem ser sazonais, quando dependem dos ciclos que envolvem as atividades produtivas. Esse tipo de migração geralmente obedece às estações do ano, podendo ser citado, por exemplo, o deslocamento de trabalhadores brasileiros para os locais onde se realiza a colheita de gêneros agrícolas. Em relação com a direção dos deslocamentos, as migrações podem ser externas ou internacionais, internas ou nacionais. As externas ou internacionais correspondem a fluxos de população que atravessam fronteiras territoriais e políticas entre nações ou países. Nesse caso, o imigrante sai do seu país de origem para fixar residência legal ou ilegal em outros países. É importante ressaltar que para esse tipo de migração ser realizado legalmente, é preciso atentar para normas que regulamentam a entrada de pessoas em cada país. Quando isso não ocorre, a migração é considerada clandestina e o imigrante não tem estatuto de residência legal no país onde vive.
As migrações externas não são um fenômeno da sociedade atual. Considerando a aceleração dos movimentos migratórios, está associada ao desenvolvimento do capitalismo no século XVI e XVII e pela expansão marítimo-comercial e a política de colonização empreendida pela Europa promoveu a ocorrência de migrações espontâneas ou voluntárias, representadas pelo deslocamento dos europeus colonizadores para os territórios colonizados, e de migrações forçadas, representadas, por exemplo, pelo comércio de africanos escravizados que eram transferidos da África para outros continentes. As migrações internas ou nacionais ocorrem dentro de um mesmo país. Podem envolver diferentes escalas espaciais, tanto regional, rural, urbana, rural, rural, urbana e urbana. Quando essas migrações sobre a região são classificadas em migrações intrarregionais, que correspondem à mobilidade populacional no interior de uma região, e migrações interregionais, que abrangem os deslocamentos populacionais entre regiões de um mesmo país. Como exemplo da migração intrarregional, que é realizada internamente nas regiões, como ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, que seria uma migração realizada dentro da região sudeste, e migração interregional, que é comum em épocas festivas, pois ocorre de uma região para outra. Por exemplo, sair de Goiás e ir para a Bahia pode ser uma migração entre Centro-Oeste e o Nordeste. Quando as migrações se apresentam a partir de fluxos demográficos do rural para o urbano, assumem uma expressiva densidade que são chamadas de êxodo rural, que é o movimento que acontece quando a população rural deixa o campo e parte para a cidade, seja em busca de novas oportunidades ou moradia, e também porque esses habitantes do campo buscam na cidade melhores condições de vida. Esse tipo de migração interna assume um caráter definitivo e tem suas principais causas a modernização do setor produtivo, que passa pela industrialização, expansão do terciário e a mecanização da agricultura. É preciso reconhecer que, em relação às causas do êxodo rural, há diferenças entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. No caso dos primeiros, onde esse processo atualmente é pouco expressivo, os fatores anteriormente mencionados estão na base das explicações para o fenômeno. Em relação aos países subdesenvolvidos, é necessário acrescentar que a modernização do setor produtivo existe uma realidade problemática, que são as precárias condições de vida e de trabalho no campo, de modo que a transferência para a cidade não consiste numa escolha, mas por vezes a opção que resta para o homem rural. As migrações internas também podem se efetivar a partir de deslocamentos populacionais de uma zona rural, pobre e fragilmente estruturada por ponto de vista do fator econômico, para uma zona rural próspera e produtiva de uma cidade de pequeno porte para uma cidade média, geralmente nos centros regionais de uma cidade de pequeno ou médio porte para a grande cidade ou metrópole, e ainda de uma cidade que, independentemente do seu tamanho, para uma outra que possua algum
algum atrativo, como por exemplo a extração de recursos minerais com fácil acesso à terra, estímulos governamentais e dentre outros. Ou seja, são fatores atrativos que atraem as pessoas por melhores condições, tanto de trabalho, de moradia, no exemplo, no acesso à terra, e também com esses estímulos governamentais. Ainda sobre os tipos de migrações internas, temos a de caráter temporário, que são as sazonais, e as de transhumância, que são um tipo de migração com um grupo de pessoas que muda de cidade, estado ou país por um determinado período, geralmente por alguns meses, e continua tendo como referência de moradia o local de origem. É o caso de trabalhadores rurais que vão todos os anos para outros estados trabalhar no corte de cana ou no período de colheita. Ou seja, esse tipo de migração são aquelas pessoas que saem do seu local de origem, vão para outros locais em busca de trabalho. Temos outros diversos exemplos do mundo em que se pode considerar a existência desses tipos de deslocamentos. Na África, esse tipo de migração ocorre a partir do deslocamento de trabalhadores das regiões semiáridas do sul do Saara para as áreas úmidas, na época da colheita do cacau e do café. A migração do nomadismo, que se caracteriza pelo deslocamento constante de povos ou tribos em busca de alimentos, pastagem, cuja moradia quase sempre se constitui de tendas desmontáveis e é vivenciado pelos povos das estepes semiáridas do Saara, por alguns povos da Ásia Central que desenvolvem o pastoreio e são obrigados a se deslocar em função do processo de desertificação em algumas partes dessa área e pelos povos do Oriente Médio, que são comerciantes que deslocam em busca de mercados para vender seus produtos. Também no campo das migrações internas de cunho temporário, podemos ter as migrações diárias ou pendulares, representadas pelas movimentações diárias de trabalhadores que moram na periferia e se deslocam para a área central da cidade ou residem em uma cidade muito próxima daquela onde trabalham, e depois retornando ao seu local de moradia após a jornada de trabalho. O que podemos citar é um exemplo desse tipo de imigrante, é o trabalhador de cidades industriais e das regiões metropolitanas que tem que se deslocar para trabalhar. Alguns desses tipos de migrações são desconhecidos, mas é importante entendermos e compreendermos como cada uma delas funciona e entender como é que é esse processo de imigração que, independentemente das classificações, possuem papel preponderante e essencial para a organização do espaço, nas relações sociais e na construção da cultura. As pessoas, quando migram, carregam consigo todos os elementos que constituíram como sua história, memória e cultura. Sim, as migrações servem para a integralização das pessoas com o seu espaço vivido. Nesta aula, vocês aprenderam
quais são os tipos de imigração, o que é uma imigração, levando em consideração o tempo de duração e a direção dos deslocamentos, a dinâmica que caracteriza as migrações internacionais e sobre os termos de espacialização geográfica, que as pessoas, ao se deslocarem, fazem isso de forma definitiva ou temporária, em escalas que são locais, regionais, nacionais ou internacionais.